Fala, minha nação tricolor, muito boa noite, bom dia, boa tarde, independente do horário que você está assistindo este conteúdo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Bahia. Hoje nós iremos falar sobre os jogadores que estão lesionados, prazo de recuperação, como está a situação de cada um deles. Vamos falar sobre uma grande notícia que foi confirmada sobre um desses jogadores, já vou explicar para vocês no decorrer do vídeo. Vamos trazer informações também sobre o mercado de transferências, né? Como costume aqui no canal, vamos trazer informações sobre o Soteldo, porque tem notícia e tem informação que envolve o Bahia e eu vou explicar para vocês no decorrer do vídeo também, então peço que assista até o final para você conseguir entender. E claro, vamos trazer definição sobre o Hugo Souza, que foi procurado pelo Grupo City barra Bahia. Eu queria explicar para vocês alguns contextos que envolvem essa definição, como você já deve ter visto em outros canais. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui no Meu Bahia. Conto muito já com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia, além, claro, de você se inscrever para fazer parte da nossa comunidade. É muito importante que você faça isso para você poder participar também do nosso sorteio assim que a gente chegar a 10 mil inscritos. Muito obrigado pelas 1 milhão, né, de visualizações que a gente conseguiu atingir aqui no canal. Sou muito grato mesmo a todo mundo que nos assiste diariamente, que comenta, que acompanha, enfim, faz parte de um sonho. Para mim é muito maior que apenas um número e eu sou muito grato para vocês por conta disso. Vamos começar o vídeo para a gente não perder tempo sem enrolação, falando sobre os atletas que são lesionados, como é que está a situação de cada um deles, já visando o próximo jogo contra a equipe do Palmeiras. Vou começar pela melhor notícia de todas, que é a situação do atacante Biel. Como eu já falei para vocês anteriormente, ele não está fora da temporada, como foi dito anteriormente pelo Galácticos Online. E ele já está começando a treinar com o grupo, já fez uma atividade hoje, inclusive, uma parte do treino com o grupo, com os atletas, com os companheiros dele de equipe, e outra parte mais separada, numa atividade específica, mas já está dando sinais, né, um prazo de recuperação animador, que já está dando sinais de que pode voltar, inclusive nesse jogo, contra a equipe do Palmeiras no próximo dia 20. Ainda não é confirmado, a gente ainda vai precisar esperar até essa recuperação dele, mas como já está animador, assim, como já está no ritmo mais acelerado, já está treinando uma parte com o grupo, a tendência é que ele possa voltar contra o Palmeiras e vamos torcer para que isso aconteça. A situação do Rezende segue a mesma, segue fazendo a transição, técnica e física também, não está ainda treinando com o grupo, está naquele mesmo estágio de antes. O Iago Borducci segue em tratamento e ainda não está recuperado ou qualquer coisa do tipo. É um jogador que tende a demorar um pouco mais para voltar. Mas no mais, Rezende segue fazendo sua transição e o Biel voltando aí para a equipe, né, já fazendo parte do treino e tudo mais, já participando normalmente de algumas atividades e outras fazendo parte específica, ainda no seu processo de recuperação, mas esperando que a gente consiga ver ele novamente em campo no jogo contra a equipe do Palmeiras. Vamos falar agora sobre o mercado de transferências, não vamos perder tempo falando sobre isso, porque, meu povo, tem informação importante para trazer para vocês sobre a questão do goleiro Hugo Souza. Eu expliquei para vocês essa situação do Hugo Souza junto com o Corinthians. Falei que na época, né, quando surgiu esse nome pelo Vene Casagrande, se eu não estou enganado, que trouxe de forma exclusiva, de que o Corinthians tinha uma prioridade nessa questão, porque tem um valor já pré-fixado em contrato para poder adquirir o jogador em definitivo. Estava nos planos do Corinthians fazer isso, mas como o Corinthians sofre com bastante dívidas, na época também estava sofrendo com o transfer ban, essa situação estava um pouco indefinida, tendo em vista que o Corinthians já teve a oportunidade de fazer essa aquisição antes e não fez. Por conta de problemas financeiros, tem um prazo limite, que se eu não me engano se encerra agora em novembro, se eu não estou enganado é 31 de novembro, não tenho certeza, mas é um prazo que o Corinthians tem para fazer esse pagamento do jogador, e caso isso não acontecesse, o Flamengo poderia receber ofertas de outros clubes, e aí o Corinthians não teria mais uma prioridade, né, nessa situação. Como vocês já devem ter acompanhado por aí, o empresário do atleta praticamente já confirmou a continuidade do jogador para a próxima temporada em 2025, dirigentes do Corinthians também, falando sobre adquirir o jogador, que já se conversa, já está se sabendo e se resolvendo também como vai fazer esse pagamento, se vai ser em à vista ou se vai ser parcelado, e o jogador deve ficar em 2025 no Corinthians. E eu queria trazer algumas explicações para vocês, até em termos de contexto também, sobre essa situação e como é que o Bahia envolve nisso. Vamos lá. O Bahia procurou, né? Bahia junto com o Grupo City procurou o Flamengo, procurou os empresários do atleta pela contratação do jogador. Sim, essa informação ela é verdadeira, ela é verídica. E por que o Bahia fez isso? Porque o Bahia entende que necessita de contratações para a posição de goleiros, entende que nesse momento é uma posição carente para a próxima temporada, tendo em vista as saídas que a gente provavelmente deve ter, e aí a gente deve ter apenas o Marcos Felipe, a continuidade dele por aqui, então se faz necessária a contratação de mais um goleiro, e por conta disso o Hugo Souza foi um dos escolhidos para esse nome para a próxima temporada. A situação ficou um pouco mais complicada quando o Bahia entendeu que o jogador não queria sair do Corinthians. O jogador tem uma gratidão muito grande pelo Corinthians, por tudo que fez na carreira, por essa reviravolta, pelo momento que conseguiu, pela confiança também que lhe foi dada, e o jogador queria continuar no Corinthians para a próxima temporada, mesmo sabendo que teria ofertas, mesmo sabendo que teria sondagens de outras grandes equipes, como o Bahia, junto com o Grupo City, com um projeto muito bom também de carreira, e outras também que devem ter aparecido e que não foram reveladas. Mas o desejo do Hugo Souza era de continuar no Corinthians
e não se transferir para nenhum outro clube. Eu entendo totalmente o jogador, assim, entendo a vontade, entendo a necessidade também, porque a gente se normalizou no futebol, né? Ver sempre a busca por interesses e tudo mais. Então, o Hugo Souza parece ter tomado um outro caminho, mesmo sabendo que poderia ser mais vantajoso para ele. Escolheu continuar no Corinthians, escolheu continuar por lá. Não é que está virando um ídolo, mas que está virando uma peça fundamental nesse time. Está sendo um dos protagonistas, mesmo com o erro que teve no Barradão no jogo contra o Vitória, e essa situação não deve mudar. Vamos falar agora sobre o Soteldo. Eu falei para vocês que tinha informação que envolvia o Bahia de um certo modo, e eu queria explicar para vocês a situação. Já expliquei aqui no canal diversas vezes, mas explico de forma resumida para quem está chegando agora e para quem está me ouvindo pela primeira vez. Vamos lá, sobre essa situação do Soteldo. Está no Grêmio atualmente emprestado, mas pertence ao Santos. O Santos não pretende continuar com o Soteldo para a próxima temporada em 2025. O Grêmio, em algum momento, no final da temporada, não tinha o desejo de pagar o valor que estava acordado em contrato e por isso não iria continuar com o atleta, abrindo brechas para que outras equipes se interessassem, procurassem o staff do jogador. Que equipes foram essas? Bahia foi uma das equipes que procurou. O Fluminense também, recentemente, foi uma das equipes que demonstrou interesse. Recentemente, o Grêmio parece ter desejado novamente a contratação do Soteldo, parece ter entendido que quer continuar com o jogador para a próxima temporada. Isso está sendo acordado, isso ainda está sendo discutido, mas o Grêmio pretende ou vai tentar de algum modo a contratação do jogador e vai tentar ele em definitivo, mas não quer pagar os 5 milhões de dólares que está acordado em contrato. E por conta disso, o Grêmio está oferecendo para o Santos, a informação aí, Felipe Dias, que é setorista do Santos, né? Ele trouxe a informação de que o Peixe teria pedido o Gustavo Martins e o Cristaldo como proposta ao Grêmio, né, pela contratação em definitivo do Soteldo, e o Grêmio fez uma contraproposta envolvendo outros nomes na negociação, entre eles o goleiro Adriel, que atualmente está no Bahia, mas que está emprestado, né? Ele pertence à equipe gremista. Por isso que eu falei para vocês que essa situação envolve o Bahia de um certo modo, porque o Bahia tem interesse na contratação do atleta e também tem essa situação do Adriel, que atualmente defende a camisa do esquadrão. O Grêmio quer levar o jogador assim para a próxima temporada, como eu expliquei para vocês, mas não quer pagar os 5 milhões de dólares, quer tentar chegar num acordo, quer envolver outros atletas, além, claro, de uma compensação financeira. Se eu não me engano, é o goleiro Adriel, o Natan e outro Natan também que tem lá no elenco do Grêmio, junto com uma compensação financeira, ou seja, uma proposta robusta, para não pagar os 5 milhões de dólares. Acredita-se que esse valor poderia ser menor e esse valor poderia ser, na verdade, compensado com a contratação e com a definição de outros atletas envolvendo o Adriel, como eu expliquei para vocês. Já o Santos não quer, na verdade, esses atletas, quer o Cristaldo, quer o Gustavo Martins, que também são ótimos jogadores, e que o Santos queria, já pensando em um projeto para 2025. Essa situação a gente vai precisar ficar de olho, porque o Bahia está observando essa situação de longe, como eu já trouxe no canal aqui diversas vezes. Eu entendo que muita gente não acredita no que eu falo, especulação e tudo mais, até por questão de transferências. É uma profissão aqui no canal, principalmente, né? Muita gente fazendo e muita gente que às vezes traz informações que não são, não vou dizer verídicas, mas informações que não fazem sentido. E eu sei que muita gente vem aqui nos comentários falar nada. Mas quando eu falo que o Bahia está observando a situação do Soteldo, é observando sim de longe, é entendendo como está a negociação, é no radar, é buscando uma brecha, é buscando uma oportunidade para tentar essa contratação. Eu trouxe aqui no canal também, falando sobre o Adriel, porque o Bahia procurou, né, informação não foi minha, foi do Yuri Santana, do canal do Poco, de que o Bahia teria procurado os empresários do Adriel para não tomar nenhuma decisão agora, pensando em 2025, para esperar o final do contrato, esperar o final do Campeonato Brasileiro, para uma nova conversa com o Bahia. Então, eu quero muito entender como é que vai se desenrolar essa situação, se o Bahia vai querer, de alguma forma, adquirir o Adriel de forma definitiva, se não vai, essa situação com o Soteldo, se o Bahia vai, de fato, tentar entrar na negociação, fazer alguma proposta, envolver alguns atletas, todo esse cenário ele pode acontecer. Não acredito que seja nesse momento a prioridade do Bahia, tendo em vista a dificuldade do negócio. Não acredito que o Bahia esteja medindo esforços e tal pela contratação do Soteldo, mas sim, de fato é um nome que está no radar, de fato sim é um nome que está ali na vista do clube e que o Bahia em algum momento, em alguma oportunidade, pode sim procurar o Grêmio, Grêmio não, né? Procurar o Santos para fazer uma proposta, mas de verdade, estou muito curioso para saber essa definição sobre o Adriel junto com o Soteldo. Acho que é um ótimo nome, já falei aqui no canal. O Soteldo é um jogador que tem muitos problemas disciplinares, e isso é um problema, mas na mão do Rogério Ceni e tal, eu acredito muito que funcionaria de verdade, dentro do esquema, dentro de tudo que o Soteldo pode oferecer e entregar para essa equipe, e acho que também disciplinar, né, e tal, isso pode ser de uma certa forma trabalhada com o Rogério, que é um cara que tem um histórico muito bom nesse sentido, apesar de já ter tido alguns problemas na carreira com isso, mas hoje eu acredito ser um novo Rogério nesse sentido, assim, de grupo e tal, é um outro perfil de treinador, é um outro cara. Sobre o Adriel é isso, assim, não tem muito o que falar sobre o Adriel, porque cara, é muito difícil opinar sobre o Adriel no Bahia, porque ele não tem sequência, ele não tem jogos, você não consegue fazer uma avaliação.
Chegou-se com muita expectativa, chegou com muita, sabe, aquela coisa de ser o goleiro do futuro do Bahia, ser o goleiro do futuro do projeto, mas até então não conseguiu mostrar. Também que ele não teve muitas oportunidades. Quando teve essas oportunidades no Campeonato Baiano, não foi bem. Mas é muito difícil você avaliar um atleta somente por estadual. Eu acho que ele poderia ter tido, sei lá, mais sequência, mais oportunidades em jogos grandes, em jogos maiores, no início da temporada mesmo, quando está tudo ainda começando, e ele não teve muito. Ele teve jogos contra Jequié, contra Jacobina, contra o Atlético de Alagoinhas, e, cara, com todo respeito a essas equipes e tal, e aos atletas também, mas não é parâmetro para a temporada e para você fazer uma compra no valor que o Adriel tem hoje de valor fixado. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei. Não se esquece de se inscrever, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!